Pessoal, bom dia a todos que nos ouvem nessa hora. Nós vamos hoje compartilhar um pouco da palavra do Senhor. É uma manhã de estudo da palavra, de edificação, de crescimento. E o assunto que vamos abordar é um assunto que interessa a todos. É sobre oração. Na semana passada, o Felipe também falou sobre oração. E ele citou um livro do Cote, que eu gosto muito, que é a oração do justo. Nós vamos tirar aqui exemplos para a nossa vida. Vamos compartilhar também sobre como orar de forma correta, como esses elementos são fundamentais para que a gente viva uma vida frutífera, uma vida próspera, abençoada aqui, utilizando esse recurso, essa graça do Senhor, esse acesso, né, ao Pai, através de Jesus, através da nossa oração. Falar com Deus é algo tremendo, é algo maravilhoso, né? Os discípulos também, vendo a vida de Jesus, a sua vida de oração, eles viam ali as respostas que Jesus tinha a orar ao Pai, e eles sentiram, então, motivados, né, pela vida de Jesus, inspirados. Então, procuraram Jesus e perguntaram, né, como se deve orar. E essa oração fala sobre algo, essa pergunta, aliás, fala sobre algo, né, como se deve orar. Jesus, então, fala sobre a oração do Pai Nosso. Mas como se deve orar? É a pergunta que eu te faço aqui também. Como se deve orar? Vamos ler um texto bíblico que está em Tiago, capítulo 5, de 13 a 16. Ouça o que nos diz a palavra do Senhor. Está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Falando sobre oração, nós vamos agora usar esse momento para orar por sua vida, por todas as pessoas que estão nos ouvindo, todos os lares. Vamos ministrar a paz do Senhor através dessa oração. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por cada vida que vai agora ouvir a Tua voz através da palavra ministrada. Que eles sejam, Pai, edificados, fortalecidos, alimentados, nutridos para toda boa obra em Cristo Jesus, para serem frutíferos e viverem uma vida de vitória. Espírito Santo, traz a iluminação da Tua verdade, a iluminação da Tua palavra, para que eles sejam edificados, fortalecidos em Ti, Senhor. Se houver algum enfermo, na autoridade do nome de Jesus, agora eu ministro a cura para essas vidas. E ministro agora os céus abertos sobre todos os lares que nos assistem, que ouvem a Tua palavra. Eu ministro a paz. Ao desenrolar desse estudo, Pai, eu peço que o Senhor vai ministrando em cada coração, que a palavra possa surtir o efeito em cada vida, dentro da necessidade específica de cada um. Pai, eu oro e abençoo esta manhã tão abençoada de estudo da Tua palavra. Amém. Então, meus queridos, como nós já oramos, lemos o texto, eu vou compartilhar esses elementos fundamentais para uma vida de oração. O primeiro ponto
na nossa vida de oração, que devemos nos atentar aqui, é que através da oração nós entendemos muitas coisas. Através de uma vida de oração, nós temos discernimento sobre as coisas que acontecem à nossa volta. Jesus falou na sua oração sacerdotal, né, que era chegado o seu tempo. Ele tinha essa compreensão do tempo de uma forma assim tremenda. Ele compreendia o tempo das coisas. E há uma direção de Deus para cada um de nós, uma direção de instrução, de palavra do céu para nós, para compreendermos o momento que nós vivemos. Isso é muito maravilhoso, isso é muito edificante. Nós podemos observar que Jesus, ele compreendia o tempo das coisas. Eu me lembro que há um tempo atrás, há uns anos atrás, nós tivemos assim um momento muito triste em família, quando nós perdemos uma sobrinha. E interessante que uma semana antes, eu tive um desejo muito forte de ir à casa, né, da Dione, como muitas pessoas conhecem. Eu tive um desejo imenso de estar ali com ela uma semana antes. E não havia tanto tempo que eu havia estado ali naquela casa, mas eu tive esse desejo de retornar. E fui ali à casa da Dione, estivemos em família, tiramos muitas fotos, momentos bons, e eu não compreendia por que eu estava ali, porque Deus havia me levado àquele lugar. E aí, logo na semana seguinte, quando ocorreu o acidente, e o Senhor, né, levou a Késia, eu pude compreender que o Senhor, Ele nos guia pelo Espírito Santo. A unção de Deus que há em nós nos guia sobre todas as coisas e nos dá o discernimento do que fazer em cada tempo, como agir. E naquele instante, então, eu tive aquele consolo dado pelo Espírito Santo de que eu havia feito algo que ia compensar aquela minha dor, aquele choro, né, aquela perda tão grande. Porque eu me movi sob a direção de Deus para viver um momento que Ele me instruiu a que vivesse. Porque o Senhor vê além do que nós vemos. Nós vemos parte das coisas, mas o Senhor vê o todo. Mas nós só compreendemos esse todo e temos a direção quando nós oramos. E é isso que me chama a atenção na oração sacerdotal de Jesus. No capítulo 17 do Evangelho de João. Capítulo 17 do Evangelho de João. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe essa leitura. É um texto assim maravilhoso, porque apesar de Jesus ter feito muitas orações, nessa oração ele revela elementos fundamentais para uma vida de oração. Apesar de estar vivendo um momento desafiador, difícil, mas Jesus, através dessa oração, ele expõe ao Pai a compreensão do tempo que ele estava vivendo, como também o cuidado pelos discípulos, por aqueles que o Pai havia confiado. Ouçamos então a palavra do Senhor em o Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler até o verso 26. Um texto um pouco longo, mas muito rico. É importante que a gente faça a leitura. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome
aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e eu neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. E eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Que palavra tremenda, que oração de Jesus. É perceptível aqui o entendimento que ele tem acerca do tempo em que vivia. Quando ele declara ao Pai, Pai, é chegada a hora. Compreender o tempo que vivemos e termos uma palavra é a inteligência da nossa oração. É o abrir de portas da nossa oração. Nós vivemos num momento desafiador, né, em todas as áreas. Área política, social, econômica, educacional. Mas eu creio que Deus tem uma palavra para cada servo dele. E ele vai revelar essa palavra, esse direcionamento, esse caminho a seguir. E isso é revelado através da nossa vida de oração. Quando nós nos dispomos a buscar o Senhor, ele nos mostra qual o objetivo de estarmos aqui, naquele momento histórico em que estamos, vivendo o que estamos vivendo, seja na nossa família, na nossa cidade, no Brasil, no mundo. Há um propósito de Deus a que nós estejamos naquele lugar, naquele tempo, naquela hora. Certamente, entendendo, né, os moveres à nossa volta e o que está acontecendo, nós podemos levantar uma oração com inteligência espiritual, com discernimento espiritual. E essa oração vai surtir todo o efeito. Por que vai surtir o efeito? Vai surtir efeito porque nós podemos compreender e perceber a situação à nossa volta. E certamente Deus nos colocou ali naquele lugar para levantarmos um clamor. Sentimos isso no momento que vivemos, né, pela nação brasileira. Nós precisamos entender
o tempo das coisas. Eu compartilhei aqui a minha experiência, e certamente você também tem uma experiência em que viveu uma situação e que foi movido pelo Espírito Santo de Deus a fazer algo que o Espírito te conduziu. Isso é ter discernimento. Isso é ter entendimento da época, do tempo em que você vive. Isso é algo fundamental. Entender o tempo profético. Entender o momento e o tempo de Deus para a sua vida, para aquela hora. Saiba, e eu quero te encorajar, que é uma palavra dos céus que será liberada para a sua vida, para essa situação específica que você está vivendo. Seja uma situação desafiadora, seja uma situação até fácil de lidar, mas que você precisa de uma resposta de Deus. Há uma palavra no céu que já foi liberada para você sobre essa situação a qual você está vivendo. Há um caminho, há um direcionamento. E nós compreendemos isso através da oração. Outro elemento fundamental na vida de oração, muito conhecido, né, nós sabemos muito bem, é a perseverança. Perseverar na oração. A perseverança na oração vai te dar êxito pelo que você está clamando. Né? Aqui no verso 4, quando ele fala assim, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Essa palavra de Jesus toca muito meu coração. Toca muito porque foi alguém que foi até o final. Alguém que perseverou apesar dos desafios, das lutas. Ele é o nosso exemplo. Ele nos deixa esse legado. E através da oração ali, falando ao Pai, sabendo do que o aguardava, ele falou ali em oração ao Pai. Pai, eu te glorifiquei na terra. Mas como? Consumando a obra que me confiaste a fazer. Nós glorificamos o nome de Jesus quando nós perseveramos. Perseverança na oração é fundamental. Quando você persevera, você deixa claro em quem você crê. E, às vezes, nós temos que perseverar um pouco mais para obtermos as respostas. E aí o Senhor vai moldando o nosso caráter, vai nos aperfeiçoando nele. Mas há, certamente, do Senhor, esse plano em que perseveremos, para que o nome de Jesus seja glorificado. 3 aspectos são importantes em quem persevera. Primeiro é a motivação, que certamente vai glorificar o Senhor. Quando você persevera, você está falando para as pessoas à sua volta e para você mesmo. Eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé, a minha esperança, a minha confiança. E isso glorifica o Senhor, porque você é motivado por essa fé. E isso vai glorificar o nome de Jesus. E o que importa é que o nome dele seja honrado, seja glorificado. As respostas às nossas orações visam justamente isso, glorificar o nome de Jesus. Importa que ele cresça e que eu diminua. Muitas vezes nós vivemos situações desafiadoras e nós oramos por uma cura, uma libertação, e aquilo acontece e nós somos grandemente beneficiados, mas o nome de Jesus é exaltado, ele é glorificado. Um outro aspecto é que quando nós perseveramos, nós não corremos o risco de abandonar uma obra que nos foi confiada no meio do caminho. Quando nós vamos até o final, vamos até o fim, nós podemos declarar para nós mesmos que essa obra foi concluída. Isso é tremendo. Quando nós perseveramos, nós damos a certeza de que aquela obra finalizada vai beneficiar nós e os outros. Mas quando nós abrimos mão de algo que nos foi confiado, nós corremos um risco muito grande de abrirmos mão de um chamado, de uma vocação, de algo que nos foi confiado por Deus e logo iniciarmos algo que não tem aprovação dele.
Isso me chama muita atenção. O fato de não perseverar em muitas coisas e logo iniciar algo que não foi direcionado pelo Senhor. E muitas vezes nós perdemos muito tempo. Então a oração, ela traz a nós essa sensibilidade. Um outro aspecto, né, aqui da perseverança é ir até o fim. Ir até o fim. Então nós vemos que a motivação na perseverança é glorificar o Senhor, é irmos até o fim, é acabarmos uma obra que nos fora confiada por Ele mesmo, né, por Deus, ou até mesmo pessoas comuns que nos confiam algo. Nós falamos, eu concluí, eu fui até o fim. E isso nos livra de iniciarmos algo que não vem do Senhor, nós não tivemos a direção clara. E fica aqueles ciclos abertos, né, em nossa vida, e a gente prossegue muitas vezes e se pergunta por que não está dando certo, o que está acontecendo? São esses, nós chamamos, né, de ciclos abertos. E quando a gente persevera e vai até o fim, nós fechamos esse ciclo. Esse é o chamado do Senhor para nós. Porque a oração, ela está muito associada à resposta de oração, obtermos a resposta de oração, ao caráter, ao nosso caráter. A Bíblia fala aqui em Tiago, a oração do justo. Somos justificados através de Jesus. Não é o nosso mérito, mas nós temos essa segurança que, estando em Jesus, nós estamos protegidos. E nós temos um caráter moldado e aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Temos falhas? Temos. E vamos orar mesmo assim, né, com as nossas falhas, porque a oração vai nos aperfeiçoando, vai nos quebrantando. Então é importante que você ore sempre, orar sempre. Mas a oração com caráter alinhado com a palavra, como fala aqui em Tiago, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. No verso 9, nós vemos aqui que a oração do Senhor, ela é bem objetiva. Veja bem, não é por eles que eu rogo, verso 9, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque eles são teus. Havia tanta necessidade que cercava aquele lugar, aquela região, aquelas pessoas, as famílias. Mas Jesus fez uma oração objetiva. Ele, né, não dispersou a sua oração. Ele falou, Pai, eu oro por aqueles que me deste. A objetividade na nossa oração é fundamental para termos êxito e resposta. Quando somos objetivos, nós falamos com clareza aquilo que nós queremos. E a gente é muito tentado, né, quando a gente ora, a ter uma oração dispersa. E são tantas necessidades. E eu vou orar por isso, por aquilo. São tantas questões a serem resolvidas. E a gente dispersa. E a objetividade na oração, ela traz um resultado fantástico. Um resultado abençoador. Eu me lembro que, quando eu participei de uma campanha, onde a gente teria que colocar um objetivo específico, né, naquele papel que nos foi entregue naquela campanha, foi por salvação de vidas, e a gente recebeu um peixe, e tínhamos que colocar um nome de pessoas, ou uma causa, uma situação, e havia uma rede muito grande, né, no templo, e nós fomos convidados a escrevermos ali o nosso pedido e colocarmos ali. Então eu pensei assim, tantas coisas para serem pedidas, mas tinha uma pessoa em especial que eu estava clamando por sua salvação. Uma amiga que eu já havia falado de Jesus, mas eu queria que ela fosse salva pelo poder do Senhor e tivesse uma convicção no Espírito, uma revelação de Jesus, e que ela fosse salva pelo Senhor, tivesse essa convicção no seu espírito sobre a pessoa do Senhor. Então nós colocamos ali, começou a campanha, e o nome dela foi ali, para aquele lugar, e eu orava, né, mais especificamente por sua vida. E fiquei surpresa, porque a gente fica, embora creia, né,
Mas foi assim, uma resposta tão imediata que trouxe assim, muita alegria ao meu coração. Algumas semanas, né, se passaram e eu fui ali no estabelecimento onde ela trabalhava e conversei com ela, e naquela conversa ela já foi falando da sua experiência com Deus. Falou: Dina, alguém veio aqui, encontrei uma outra amiga que há tempo eu não havia, e ela começou a me falar de Jesus, e veio reafirmando tudo o que você havia me falado. Ela começou a chorar e falou: Dina, eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer a Jesus, eu preciso, a situação da minha vida exige isso, eu preciso de Deus. Ah, queridos, que alegria para mim foi aquilo. Eu lembrava assim, meu Deus, a oração foi tão objetiva, foi por ela, eu tinha várias amigas, mas Deus me moveu para que colocasse o nome dela, e eu tive resposta naquela oração, pelo que eu glorifiquei o nome do Senhor. Então, a objetividade na oração é um elemento essencial, né? Deus traz muitas respostas quando nós oramos de forma perseverante, e aí a gente vai juntando os elementos, né, tendo esse discernimento, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, pelo que devemos orar naquele momento. Né? A gente viu o exemplo de Jesus. Eu oro por eles, não rogo pelo mundo, mas eu oro por aqueles que me deste. Fica aí, né, esse desafio a nós, esse chamado, né, às famílias. Aqui oremos primeiramente pelos nossos familiares, para que eles conheçam ao Senhor, eles sejam alcançados com a bondade de Deus. Porque o pecador, ele é convencido através da bondade do Senhor. Sabe, irmãos? Deus vai abençoando tanto, e as pessoas vão se constrangendo e sentindo quão amadas elas são por Deus. Então, Jesus amou aqueles discípulos e orou por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. No verso 10, logo à frente, fala: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Logo que ele ora pelos seus discípulos, ele então fala: tudo que eu tenho é deles, e tudo que eles têm é meu. É um espírito de aliança. Se compreendermos assim, que se entregarmos tudo para Ele, Ele também vai nos dar tudo que é dele. E o que é dele? É a glória, é o poder, é a força, é a unção, é a graça, é o amor, é a misericórdia, é a bondade, é um reino de paz, de justiça, é os céus. Tudo é dele. E Ele promete a dar a cada um de nós. Então, essa convicção de aliança nos faz pedir, e pedir com fé. Se tudo que Ele já conquistou na cruz, por nós, toda bênção, toda vitória é nossa, nós podemos acessar. O justo pode acessar. E você pode, como justo, orar por aqueles que ainda não são justificados pelo Senhor. Não importa, eles não serão abençoados. Mas o justo tem que orar. O justo faz os céus se abrirem, chover, parar a chuva. A oração do justo pode ir muito em seus efeitos. O verso 19, a gente já vai lá para frente, nós vamos ver que o Senhor se santificava a favor deles. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A coerência é a autoridade da nossa oração. Muitas vezes, e aqui eu falo de oração, né? Nós temos esse encargo de nos santificarmos pelos outros. A Bíblia fala que todas as coisas não são... Nós podemos aproveitar, usufruir, mas muitas vezes nós abrimos mão para não envergonhar o irmão, para não causar dificuldades. Essa humildade, essa coerência com a palavra do Senhor que nos chama a uma santificação, não só por nós, mas pelos outros. Por eles eu me santifico.
Acontece muito esse exemplo, né, fica muito evidente na criação dos nossos filhos, no nosso relacionamento, né, com as pessoas. Muitas vezes nós nos privamos pelos outros. Muitas vezes nós abrimos mão. Muitas vezes na educação do nosso filho nós podíamos comportar de forma diferente, mas a gente fica mais ponderado, comedido, porque a gente quer passar esse exemplo, a gente quer mostrar, né, essa outra forma de ser. Então, essa coerência, esse zelo com o outro, nos faz santificar a nós mesmos, mas pelo outro, sempre visando o outro. Essa foi a oração sacerdotal de Jesus, que compreendia o seu chamado, compreendia a sua missão, mas que estava sempre disposto a se doar, a interceder pelos outros e ir até o fim. Então, a nossa coerência, ela de vida, de padrão, de caráter, ela vai balizar, ela vai fazer com que acelere a nossa vida, as respostas às nossas orações. Amém, porque eu creio que enquanto ouvimos essa palavra, enquanto ouvimos a verdade de Deus, o Espírito Santo trabalha em nossa vida, em nosso coração. Por isso eu acho muito importante a gente se expor a ouvir a palavra de Deus, porque a gente acha que nada está acontecendo, mas está. Eu garanto que está. Está acontecendo uma obra pelo Espírito Santo de Deus em nossa mente, em nosso coração, nos habilitando, nos aperfeiçoando, moldando o nosso caráter. Quando nós ouvimos a verdade, nós ouvimos a palavra. E quando nós oramos, aí a obra é mais completa ainda. Quando nós oramos, quando nós abrimos o nosso coração, falamos das dificuldades, limitações, ou levamos as nossas causas ao Senhor, nessa hora, o Espírito Santo trabalha em nossa vida para que a gente se pareça mais com Ele, para que a gente tenha o caráter de Deus em nós, para que todas as qualidades do Senhor sejam a verdade em nossa vida. Por isso o cristão tem que orar. Por isso há um chamado de Deus a cada um de nós. Um chamado não a uma vida religiosa, ritualística, mas uma vida de relacionamento. Onde em qualquer momento, em qualquer lugar, de qualquer maneira, em qualquer situação, eu posso levantar a minha voz e clamar aos céus. Eu posso falar com Deus. Eu posso ter aquela intimidade com Ele, eu posso me relacionar e falar sobre todas as coisas. E Ele vai me ouvir. Relacionamento com Deus. A oração é esse diálogo, esse relacionamento com Deus. Nós podemos ver aqui, já indo aqui já para o final do texto, que apesar de ter uma oração objetiva, o Senhor tinha uma oração ampla, sem perder a objetividade. Quando ele ora a favor, aqui no verso 20, não rogo somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. O Senhor já orava por nós. O Senhor intercedia por nós. Eu sou fruto da oração de Jesus. Você é fruto da oração de Jesus. Fruto da oração do nosso Senhor. Sabe, quando chegamos aqui em Barão de Cocais, o meu coração se alegrou muito, muito, por ver os frutos neste lugar. Por ver que tantas vezes nós clamávamos ao Senhor para que famílias fossem alcançadas, que vidas fossem salvas, que aquele filho retornasse para a casa do Senhor. E quantas vezes estive aqui com mulheres, íamos ao monte, as vigílias, orações, as manhãs, né, aqui de oração, nós orávamos e clamávamos. E era um grupo pequeno. E quando eu vejo hoje tantas vidas salvas, restauradas, tocadas, é fruto da oração dos líderes que passaram por este lugar. Mas eu contribuí, certamente o pastor Osman também contribuiu,
Era o início, né? Era o início de tudo ali, aquele momento. Então, hoje, quando eu vejo, sabe, as vidas salvas, igrejas evangélicas espalhadas aqui na cidade, é por isso que a gente clamava, por aqueles que o Senhor havia nos confiado, mas a nossa oração era que a cidade fosse alcançada pelo Senhor. Ah, irmãos, que alegria isso. Quando eu vou em bairros aqui e vejo que nós fazíamos ali, né, recentemente estive ali no bairro da Lagoa, e quantas vezes nós estivemos ali, fazendo culto, e não havia ninguém para ouvir a palavra naquele lugar. E nós pregávamos pela fé, nós orávamos e liberávamos a bênção do Senhor para os lares ali. E quando eu passo ali, eu vejo igrejas evangélicas, eu vejo lares alcançados, eu vejo irmãos que são respostas de oração, que vieram de vários lugares, porque essa foi a palavra profética liberada para nós. Eles viriam de outros lugares e ficariam neste lugar, e eles iriam falar, eu vim para ficar, eu tenho uma obra aqui para realizar. E eles iam ser fortalecidos e alimentados por esta obra. Ele e os seus filhos iam ser cuidados neste lugar. E o Senhor, eu vi pessoas aqui de vários lugares, eu falei, Senhor, a palavra está se cumprindo. Porque essa palavra, ela foi guardada com oração. Queridos, há um desafio do Senhor a nós, há um chamado. E nós não precisamos assim nem receber a insistência do Senhor quanto a isso. Não. Há um chamado gracioso, porque é algo natural. Deus é tão bom que Ele quer conviver, relacionar, falar conosco. E eu quero te incentivar e motivar a que você amplie realmente a sua visão quando você estiver orando, porque o Senhor tem poder para nos responder. E prova disso é, como eu falei, os frutos que são evidentes aqui neste lugar, de uma obra que começou de forma muito simples, mas com algo essencial. Começou com a oração. E o Senhor abriu os céus e alcançou vidas. Eu gostaria de incentivar e te motivar a que você continue perseverando naquilo que você está pedindo e clamando, ainda que você não veja, ainda que não haja nenhum sinal de resposta. Persevere. Seja perseverante e creia que o Senhor vai alcançar aqueles que ainda não são alcançados, né? Pela sua palavra, com seu poder, serão tocados através da nossa oração. Com a oração nós vamos muito longe. Nós vamos em países, em lugares, em situações, nós acessamos lugares inimagináveis, onde eu e você não poderíamos ir fisicamente. Nós vamos espiritualmente, nós vamos tocando através da oração. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então, viver essa vida de oração é viver uma vida empolgante, uma vida dinâmica, sabe? Sabe o que é você pedir e você ter a resposta? Sabe o que é uma vida ser convencida sobre o amor de Deus? Sabe o que é um lar restaurado, filhos ajustados, uma herança guardada, uma geração guardada pelo Senhor? Ah, isso é tremendo, isso é uma vida empolgante com Deus, uma vida maravilhosa. Essa é a nossa vida de comunhão com Ele e a vida de oração. Então, o teto da nossa fé, né, aquilo que nos cobre, o que cremos, vai mover a nossa oração. Quanto mais nós cremos, nós nos movemos e sabemos que as tendas são alargadas e há uma conquista. A oração nos leva à conquista. Ela traça o padrão, né, de qualidade e também de quantidade. Quando nós cremos, nós vamos além. Nós oramos muito, porque cremos que alcançaremos. E quando nós somos também assim, fortalecidos em nossa fé, alicerçados na fé, nós nos movemos crendo que Deus tem milagres e Ele tem muito, muito a nos dar. E nós queremos conquistar para vivermos essa vida plena, essa vida vitoriosa. Eu acho que o cristão, ele precisa descobrir quão fascinante é viver com Deus e quão tremendo é relacionar e conversar com o Pai através da vida de oração. No verso 23, nós
podemos ver escrito aqui, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Eu neles. E eu creio que, quando estamos com Cristo, somos então aperfeiçoados nesta unidade, para que o mundo conheça que somos enviados do Senhor. É preciso haver essa unidade. A unidade vai revelar Cristo ao mundo. A unidade é a chave para a revelação do Evangelho. E quando nos unimos em oração, nós sabemos que alcançamos muito, muito mais. Uma coisa é você orar na sua casa, no seu cantinho, no seu secreto. Isso é muito, muito importante. Muito bom, muito edificante. Mas quando nós oramos na igreja, com os nossos irmãos, participamos das atividades, aí nós alcançamos muito mais. Porque essa unidade, esse espírito de amor, esse espírito de unidade, nenhum mal resiste. As portas do inferno não prevalecem. Nós alcançamos, como eu falei e reafirmo, muito quando oramos no nosso cantinho, em nossa casa. Mas quando há uma convocação solene e nós somos desafiados a estarmos unidos, a orarmos, né, pela cidade, pelo mundo, pelas pessoas, nas vigílias e momentos de comunhão, há um impacto no mundo espiritual que nem nós não temos dimensão do que isso pode ocorrer, do que isso pode acontecer. Então, é um elemento essencial, essa vida também de comunhão em unidade com Deus e uns com os outros. Isso vai dar vigor à nossa oração. É um elemento essencial, é um elemento fundamental. Nós compartilhamos com vocês esses elementos, porque achamos ser assim fundamental, né, para a nossa caminhada, para a nossa vida, para esses dias em que vivemos aqui e que precisamos muito de usarmos chaves corretas para abrir portas, para nos facilitar a vida nesses dias em que vivemos. Nós temos que usar essas chaves corretas. E a oração, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Prova disso, como no início eu falei, que os discípulos procuraram a Jesus. Ensina-nos a orar. Porque a oração, ela requer esse cuidado, a oração correta, para a gente não perder tempo. Né? Não perder tempo. O cristão, ele tem que viver uma vida abençoada, uma vida de vitória, uma vida próspera. E muitas vezes os recursos estão aí disponíveis, mas quem sabe a gente não está utilizando, né, corretamente, quem sabe pela soberba, vaidade do coração, porque a nossa vida, distante de uma vida de oração, ela fica evidente que a gente pode por a gente mesmo, que a gente é capaz, a gente não precisa de Deus para nada. Mas quando a gente se curva diante dele, quando a gente dobra os nossos joelhos, nós estamos falando, Pai, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti. Então, sozinho, a gente vai até um certo ponto, mas com Deus nós vamos além. Com Ele, a vitória é garantida. Então, é importante que a gente, cristão, utilize esses elementos aqui. Comece a atentar para esses elementos, para que a gente ore de forma correta e acelere, né, as bênçãos em nossa vida. Então, eu vou dar uma passada aqui em todos os elementos que a gente falou, né, os elementos da oração. Primeira coisa é o discernimento profético, para entender o tempo de Deus. A gente só reafirmar isso através de um versículo que está em Daniel 9, 2 e 3. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu, pois, dirigi
o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Daniel entendeu, pelos livros, discernimento do tempo profético que ele vivia. E é isso que Deus tem para nós. Essa clareza, essa lucidez espiritual que virá até nós através de uma vida de oração. Outro ponto é a perseverança. Quando nós perseveramos, estou reafirmando aqui, nós vamos até o fim, não corremos o risco de iniciar uma obra que não foi conduzida por Ele. E nós vamos perder muito tempo. A objetividade na oração. A objetividade na oração é algo essencial, é algo fundamental. Eu compartilhei no retiro uma experiência que eu vivi e que foi aqui, em Barão de Cocais, e que norteia toda a minha caminhada. O que norteia a minha caminhada? É de que Deus tem algo maior. Desde aquele momento em que eu tive uma visão e eu vi pessoas clamando. Eu vi pessoas que estavam orando. E eu vi um ser celestial trazendo as bênçãos que aquelas pessoas pediam, as respostas às suas orações. Elas destacavam ali as folhas, as pétalas daquelas flores e lançava sobre aquele povo que orava. E aquele povo estava de joelho e clamava ao Senhor. Clamava a Deus, clamava ao Senhor. Mas tudo à sua volta estava destruído. As casas, os lugares, as ruas, as lojas, tudo estava destruído. Mas aquelas pessoas oravam, elas estavam ali de joelhos, homens, mulheres e crianças. E crianças, porque a criança pode orar, pode falar com Deus também. E estavam todos ali unidos. Mas haviam tantas flores naquele cesto, e eu perguntei então, mas se eles estão clamando, se há tantas necessidades, por que você não joga essa rosa completa, essa flor completa? Ela é tão grande, tão perfeita, por que você não faz isso? Ele falou assim, porque eles se contentam com pouco. Apesar de orar, de clamar, eles se contentam com pouco, eles pedem pouco. Mesmo vendo a situação à sua volta, com tantas necessidades, eles pedem muito pouco. Eu tenho tantas flores aqui nesse cesto, eu poderia derramar, eles são enviados do Senhor, a Bíblia fala que os anjos, e eu então perguntei assim, meu Deus, esse cesto está cheio. E para minha surpresa, não era só o cesto que ele tinha cheio. E eu fui levada assim, através daquele mover do Espírito Santo, a um lugar onde tinha muitas flores. Havia montanhas e lugares repletos de flores lindas. Eu fiquei tão constrangida, porque eu pensei assim, Pai, o Senhor tem tanto para dar aos seus. Como aquele que eu falei, que o Espírito de aliança, tudo que é dele é nosso. E a gente se contenta com pouco, a gente se contenta com migalhas. Então, através da nossa vida de oração, nós podemos acessar coisas maiores para nós, para os outros. Que o Senhor nos dê esse espírito, essa convicção de não vivermos de migalhas, de coisas tão poucas. Não, o povo de Deus é um povo vencedor. O povo do Senhor é um povo conquistador. A Bíblia fala que onde pisarmos a planta dos nossos pés, aquele lugar será conquistado pelo Senhor. Então há um poder imenso em nossa vida, um poder imenso. Através da nossa oração nós podemos interceder e clamar e ver os milagres do Senhor. Esse é o grande chamado de Deus a cada um de nós. Então, recapitulando aqui, a objetividade, o espírito de aliança, a coerência, o nosso caráter refinado, trabalhado pelo Senhor. Como fala em Tiago, a oração do justo pode muito em seus efeitos. E uma visão ampliada, de que Deus não tem coisa pouca para nós, não. Deus tem muito, muito. Nós podemos orar e podemos acessar as bênçãos que Ele tem para nós. Esse espírito de amor e de unidade, estarmos com os nossos irmãos, isso causa um impacto no mundo espiritual que nós não podemos nem dimensionar. Então, glórias a Deus, por
poder compartilhar esses elementos fundamentais da oração. Mas antes de terminar, eu gostaria de compartilhar mais um outro testemunho que eu lembrei. Eu gosto, assim, de compartilhar muito a palavra, mas dar exemplos, né, de bênçãos alcançadas através dessa palavra, porque isso evidencia o poder de Deus. Os frutos testificam sobre Deus e glorifica, né, o nome de Jesus. Então é importante a gente saber que alcançou essa bênção. Quando nós estávamos aqui em Barão de Cocais, há muitos anos atrás, a gente tinha um sonho, né, tendo visto aqui a igreja crescer, famílias estarem aqui, virem, né, serem salvas pelo poder de Deus, estarem aqui com suas crianças e juvenis, jovens. Nós, então, sentimos a necessidade de termos um espaço de educação cristã, salas para que houvesse ensino da palavra, cada um na sua faixa etária. E nós não tínhamos esse espaço, mas nós começamos a orar. Era algo assim impossível aos nossos olhos, pelo custo, pelo valor que ficaria essa obra, né, esse prédio com salas que queríamos construir. E nós, então, sempre colocávamos diante do Senhor esse nosso desejo. Porque o desejo, quando é legítimo, que glorifica o Senhor abre os céus. E nós não vimos, assim, situação, né, financeira, não era favorável a que fizéssemos isso. Mas o Senhor moveu. O Senhor ouviu a nossa oração. O Senhor atendeu o nosso clamor e abriu os céus. E um dia muito frio, estávamos em casa, alguém bateu a nossa porta, trazendo um recurso muito grande, um valor muito alto, né, naquela época. Era um valor assim que dava para a gente construir todo o prédio. E essa pessoa chegou em nossa casa, abençoando a igreja com esse valor. Ela não quis trazer, né, a sua oferta aqui ao templo, mas ela quis ali oferecer e apresentar, né, ao sacerdote a sua oferta. E nós, então, recebemos com alegria. Ficamos assim maravilhados com a resposta do Senhor a nós. Eu lembro que nós não víamos a hora daquela noite passar, estávamos com aquele recurso tão alto em nossa casa e também de partilhar com os irmãos a bênção. E na manhã, então, seguinte, nós logo compartilhamos e relatamos o que o Senhor havia feito a nosso favor. Porque o Senhor é fiel e poderoso e o Senhor moveu os céus. E nós, então, pudemos ali construir. Está aqui, né? Fica muito óbvio e claro da gente ver a bênção do Senhor aqui. Então, foi construída aqui essas salas, né, que serviu e ainda serve para a ministração da palavra, a edificação do corpo de Cristo. Nós não tínhamos nada, mas a oração em fé, em unidade com os irmãos, acessou os céus. Porque Deus não é Deus de migalhas, Ele é Deus de muito, Ele pode muito. Ele é Deus do pouco e também do grande. Ele pode efetuar, né, segundo o seu querer, coisas tremendas e maravilhosas. Então, Deus tem resposta para te dar. Eu creio que eu não estou ministrando aqui apenas um conhecimento. Não é isso que eu quero passar. Mas eu quero passar através dessa palavra ministrada, para que você receba a unção do Senhor e sua mente seja esclarecida sobre essas coisas, e as amarras que te prendem caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus, e você seja livre para fluir em uma vida de intimidade, profundidade, comunhão com Deus e acessar os céus, que tem tudo, tudo para nós, né? Que o que regamos aqui em oração, nós colhemos dos céus a nosso favor. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, né? Eu vou fazer mais uma oração por você, por sua família. Eu gostaria que agora você colocasse uma situação diante do Senhor. A Bíblia fala que pode muito em seus efeitos a oração do justo. Então, una-se a mim agora em oração. Coloque a situação familiar, pessoal, seja qual for a situação, diante do Senhor. E eu vou orar.
E eu creio que haverá um sinal de Deus ainda essa semana a favor daquilo que você está orando, que você está clamando. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, está acima de tudo e sobre todos, o nome de Jesus. Eu declaro a bênção para essa família. Eu declaro agora que o Senhor está tomando essas causas, essas necessidades, essas lutas, esses desafios, esses questionamentos, essas perguntas, essa situação, essa dor, enfermidade. Pai, Tu sabes cada situação e a intervenção que precisa para cada situação. Eu coloco agora nas mãos do Senhor e peço a intervenção do Senhor, a ajuda do Senhor a cada vida que está ouvindo agora a Tua palavra, que foi edificado, fortalecido. Pai, eu declaro que o que ele se nutriu vai gerar dentro dele uma vida interior que vai fazer fluir rios de águas vivas. Senhor, nós declaramos que Tu és a vida em nós e essa vida que foi falada e transmitida neste lugar vai mover, vai impactar, vai transformar, vai levantar, vai sustentar, vai fazer milagres em cada ouvinte da Tua palavra, hoje e sempre. É pelo que eu oro, nessa fé e nessa confiança. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu te abençoo e declaro, mais uma manhã abençoada de ensino da palavra e também um dia muito abençoado para você, para a sua vida, para toda a sua família. Fica na paz.